Olá, prezados alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos continuar então o conteúdo da segunda semana. Essa é a videoaula 2 da semana 2. Então, nessa videoaula será abordado o tópico 3.4 e o tópico 3.5. Então, as arquiteturas dos sistemas operacionais e o interpretador de comandos. Bem, esse começo da disciplina, desse curso, ele é bem teórico, tá? Mais do meio para o fim. Vou trabalhar com vocês algumas práticas, tá? De manipulação de um sistema operacional. Então vamos dar início. Bem, então o grande tópico aqui é a estrutura do sistema operacional, que é a continuação da videoaula 1 da semana 2. E agora nós vamos falar sobre as arquiteturas dos sistemas operacionais. Nós temos algumas arquiteturas típicas, cada uma com suas vantagens e desvantagens, e o que na realidade é implementado hoje nos sistemas operacionais, para vocês terem uma noção. Bem, no princípio, a primeira arquitetura, uma das primeiras arquiteturas que foram utilizadas foi a arquitetura monolítica. Tá? Nesse tipo de arquitetura, você tem aqui vários procedimentos. Tá? Nessa parte aqui, você tem vários procedimentos aqui dispersos. E cada procedimento desse já é um módulo objeto. Tá? Lembra lá das últimas aulas, que já está na linguagem de máquina. Então eu tenho vários módulos objeto e eles podem conversar um com os outros de forma livre. Não tem nenhuma espécie de subdivisão ou hierarquia entre esses módulos. Essa é a composição do kernel do sistema operacional nessa arquitetura monolítica. Então é formado por vários procedimentos que são compilados separadamente, então são essas várias partes aí, em laranja, e depois linkados, formando um grande e único programa executável. Então, os primeiros sistemas operacionais, como o Microsoft DOS e as primeiras versões do Unix, utilizavam esse tipo de arquitetura. Já a arquitetura em camadas é uma arquitetura um pouco mais sofisticada. Ela tem uma divisão. Então, essa figura ilustra um exemplo de uma arquitetura em camadas. Aqui nessa figura nós temos 4 camadas, mas usualmente são 2 camadas que são implementadas, que é a camada do kernel e a camada do usuário. Então, cada módulo, cada camada dessa daí, oferece um conjunto de funções que podem ser utilizadas por outros módulos. Isso lembra bastante o modelo OSI, por exemplo, lá de redes de computadores. Você tem lá as várias camadas e cada camada tem o seu papel e se comunica com a camada superior e a camada inferior. Então, lembrando também que o computador, nós vimos lá nas primeiras videoaulas, na primeira semana, que ele pode ser visto como uma máquina de níveis. Por sua vez, o sistema operacional também pode ser dividido dessa forma. Também possui essa arquitetura. E um outro tipo de arquitetura para os sistemas operacionais é a arquitetura de microkernels. Tá, vamos ver o que é isso. Bem, então, o formato tradicional, que é o que eu mostrei anteriormente, que é a arquitetura em camadas, você tem o kernel com muitas atribuições e muitas funcionalidades. Então, você tinha, nesse tipo de arquitetura, você tem um kernel bastante inchado, muito grande, de difícil manutenção e assim por diante, dentre outras desvantagens. A arquitetura de microkernels já traz uma abordagem diferente, visando tirar essa carga excessiva em cima do kernel do sistema operacional. Então, por isso que o nome dela é microkernel, que são kernels menores. Então, aqui está o microkernel e quem vai desempenhar as funções que ele às vezes desempenhava anteriormente, nesse outro tipo de arquitetura, são módulos que também fazem parte do sistema operacional, porém não faz parte do kernel especificamente.
Então esses módulos conversam com esse microkernel para depois acessar o hardware. Isso aí é bom por esse lado, você deixa o kernel mais enxuto, mais fácil de atualizar, de fazer qualquer manutenção e modificação. Entretanto, você tem alguns módulos que precisa às vezes acessar o hardware de forma direta. Então isso nessa arquitetura é um problema. Então imagine que esse módulo aqui tem que acessar o hardware de modo direto. Tá? Então não é possível, tem que passar pelo microkernel. Então o que acontece na realidade nos sistemas operacionais atuais, nós temos uma mistura desses dois tipos, essas duas arquiteturas. Então a arquitetura em camadas e a arquitetura em microkernels. Bem, então um outro tópico da videoaula de hoje é sobre o interpretador de comandos. Tá? Nos sistemas operacionais Linux, ele é conhecido como Shell. O que é esse interpretador de comandos? No princípio, antes das interfaces gráficas, que são as janelas com botões para você manipular um computador, nós tínhamos apenas uma linha de comando. Então, uma espécie de tela preta, no qual você digitava um comando por vez e esperava o computador te dar o retorno. Então você tem um contato direto com o sistema operacional. Você não está usando nenhum outro aplicativo, você está em contato direto com o sistema operacional, com as funções do sistema operacional. Dois exemplos de linha de comando. No Windows nós temos o cmd.exe, que é um aplicativo que desempenha esse papel. E no Linux nós temos o terminal, que é o Bash. Então cada sistema operacional tem essa importante ferramenta que é o interpretador de comandos. Então ele serve como interface entre o usuário e o sistema operacional. Então praticamente todas as funções que você tem utilizando a interface gráfica, você consegue acessar funções do sistema operacional através dessa linha de comando. Bem, então com isso nós finalizamos essa segunda videoaula da semana 2, uma videoaula mais curta. E na próxima semana nós continuamos. Até mais.